Fala pessoal que acompanha a Estação Nerd aqui no YouTube, mais uma vez sejam bem-vindos aqui a esse vídeo das sextas-feiras em que eu estou trazendo para vocês conteúdos voltados para cinema. Dessa vez a gente vai fazer uma pausazinha, né, como já deu para notar, na temporada de premiações que a gente vem trazendo nas últimas semanas, como vocês podem conferir aí no card e na playlist, para falar sobre esse Liga da Justiça do Zack Snyder, o corte do diretor tão aguardado aí pelos fãs, e por mim que não sou fã nem de Liga da Justiça nem do Zack Snyder, mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de qualquer coisa, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, né, do vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar o nosso canal para outras pessoas. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, né, e ativar o sininho das notificações para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E confiram também o meu canal aqui no YouTube, Sessão Restrita, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, em que eu faço lá comentários também sobre cinema, críticas todas as semanas. E também tem minha conta do Letterboxd, tá? Em que eu comento muita coisa que não dá tempo de falar aqui no YouTube. Tá tudo aqui embaixo na descrição e vamos falar do Liga da Justiça do Zack Snyder. Só para contextualizar aqui rapidamente, porque eu sei que muitos de vocês já sabem de tudo que se trata, mas né, a gente precisa fazer essa contextualização para quem por acaso caiu de paraquedas aqui e está um pouco confuso. O Liga da Justiça, que está sendo lançado agora nos Estados Unidos pelo HBO Max e aqui no Brasil nas plataformas digitais, né, para aluguel, é o corte do diretor, né, a versão do Zack Snyder, a visão dele da versão que foi lançada em 2017 pela Warner DC nos cinemas. A versão de 2017 foi dirigida pelo Zack Snyder, mas por conta de uma notória tragédia que aconteceu com a filha dele, né, enquanto o filme estava sendo filmado, né, ele teve que sair do projeto e o Joss Whedon, o diretor também conhecido pelos Vingadores, né, o primeiro e o segundo Vingadores no caso, ficou responsável por concluir o projeto, terminar ali de montar e de ajustar tudo que faltava. E a versão foi, como já se sabe, muito mal recebida pela crítica, mal recebida pelos fãs de modo geral, e levou a Warner, a DC, a rever todo o universo expandido dela, já que o filme inclusive foi muito mal na bilheteria, né? Bem, o que acontece é que o clamor dos fãs, né, o clamor dos fãs do Snyder e do universo foi tão grande na internet, nas redes sociais de modo geral, que o Snyder e a Warner, né, juntos resolveram lançar essa versão de 4 horas de duração, que seria o que o Snyder teria feito, né, no geral com o filme de 2017. Claro que muita coisa já tinha pronto ali no corte original, mas o Zack Snyder teve que filmar algumas cenas extras, né, no ano passado, em outubro ele filmou algumas cenas a mais, teve que mudar muita coisa nos efeitos visuais de toda a versão que foi lançada 4 anos atrás. Então, para resumir, isso daqui é outro filme. Esqueçam o Liga da Justiça de 2017 se vocês acham que isso daqui é só uma versão estendida, com algum tempo a mais de duração. Não. Tudo aquilo que a gente já tinha visto, a gente vai ver aqui sob uma paleta de cor diferentes, com efeitos visuais diferentes, com enquadramentos diferentes, até porque a própria razão de aspecto do filme inteiro é diferente, né? O original é filmado com uma janela de 1,85 por 1, que é um formato mais largo, né? Um formato CinemaScope tradicional, e esse Liga da Justiça do Zack Snyder está em 1,33 por 1, né? Que é um formato bem mais quadrado, que era comum no cinema antes dos anos 50, né? Que é também conhecido como formato 4x3. Tendo dado aí toda essa introdução, o que eu achei do filme? Bem, eu, assim como muita gente, detesto a versão de 2017, acho um filme não só muito inconsistente em termos de tom, como acho também, no geral, ele muito genérico, ele é meio que uma aventura qualquer, né? Ele é um filme que tem, inclusive, muita cara de videogame, às vezes, só que não é um videogame assumido como nos filmes do Paul W.S. Anderson, né? É um negócio realmente só feioso mesmo, só pasteurizado. Pra minha felicidade e pra boa parte dos fãs, essa versão de 2021 do Zack Snyder é muito, mas muito melhor do que o Joss Whedon fez com o material original em 2017. Muito melhor. Curioso porque é um filme de 4 horas e levando em conta o histórico do diretor, eu particularmente nunca gostei muito do cinema do Zack Snyder, apesar de gostar de muita coisa do Homem de Aço e do Batman vs Superman, se imaginava que fosse ser um filme muito caótico, né? Eu, pelo menos, tinha a impressão de que seria uma coisa completamente convoluta e que ele não justificaria essa duração tão extensa. E, do contrário, é um filme muito mais coerente do que a versão de 2 horas. É uma narrativa muito mais coesa no sentido de causa, ação, consequência, né? Ali eu tava adorando, inclusive, a primeira hora, a maneira como ele introduz cada personagem, como ele introduz cada um dos universos. Cada ação tem um começo, meio e um fim, então muita gente pode achar lento demais, pode achar muito solene, mas eu acho que, primeiro, já me agradou você conseguir sentir o olhar do diretor ali. É uma versão do diretor, então tinha que ter isso, né? Se fosse uma versão pasteurizada com uma cara muito semelhante
à que saiu no cinema, aí não valeria a pena existir, né? Mas como você consegue identificar esse estilo cinzento, pesado, carregado, solene do Snyder, eu acho que pelo menos uma coisa primordial a versão já tinha cumprido ali nos minutos iniciais. E é uma solenidade que inclusive combina muito com esse estilo, né, com essa razão de aspecto mais estreita, com o 4x3, porque ele filma os personagens de maneira a centralizá-los no plano. Não existe essa coisa do personagem no canto da tela, com a profundidade de campo, né, pra gente ver uma ação secundária lá atrás. Não, os planos ou são muito abertos, né, pra gente ver toda a ação ali centralizada no plano, ou os personagens são ali isolados pela câmera, né? A câmera impõe a eles essa pose, essa grandiloquência, essa megalomania que já é típica do Snyder. É uma coisa curiosa, porque geralmente quando a gente pensa no escopo de filme de super-herói, a gente imediatamente lembra da razão de aspecto mais larga, né, mais horizontal, do 2,35 por 1, né, que é mais ou menos o padrão dos filmes hoje em dia de Hollywood, né, das grandes produções, mas aqui o efeito é outro, mesmo porque boa parte das cenas são filmadas em IMAX, né, então o IMAX ele já deixa a imagem realmente mais quadrada, porque ele pega tanto mais imagem em cima, né, na parte de cima e de baixo, como dos lados, então a imagem fica um pouco mais quadrada mesmo, então ele se aproveita dessa alta qualidade do IMAX para fechar o plano, né, fechar as laterais e filmar realmente aquilo que ele quer, né? Você sente essa precisão também por conta da razão de aspecto. De um ponto de vista meramente estrutural, fica claro que a intenção inicial era fazer disso uma potencial minissérie, porque você tem partes, né? O filme é todo dividido em capítulos, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, acho que são 6 partes e um epílogo, né? Um epílogo de 20, 25 minutos mais ou menos. Então você vê que existe toda uma progressão, inclusive, de cada um desses pedaços. É isso também que faz, para mim, o filme ter um ritmo, ainda que cadenciado, mais constante, mais fluido. Porque todas as cenas, embora elas sejam longas, né, as cenas de ação são longas, as cenas de personagens se encontrando têm um ritmo bem mais cadenciado também, mas você percebe que aquilo ali está contribuindo para a história andar para frente de alguma maneira. Se fosse o Joss Whedon dirigindo, ou qualquer outro diretor que tivesse um senso de ritmo mais dinâmico, com certeza isso seria reduzido, o filme ficaria mais curto, mas contaria a história do mesmo jeito, né? Só que no caso do Snyder, ele gosta realmente dessa solenidade, dessa estilização e desse pesar. E levando em conta o contexto, né, trágico da família dele, do que aconteceu com a filha dele em 2017, faz todo sentido que esse filme aqui, já que é o corte dele, né, que tem todo o controle criativo dele, seja um filme com esse ar de luto, esse ar de tristeza, mesmo nos momentos mais de ação. E aí eu vou abrir um parêntese rápido para falar de uma das coisas que eu não gosto no filme, é onde o Flash atrapalha um pouco. O Flash atrapalha porque ele tem de novo, as piadas dele são meio que as mesmas da versão anterior, né? Basicamente tudo aquilo que a gente já viu, ele falando, aquelas piadinhas com o Batman, aquela coisinha do sinal do Batman, tá tudo aqui de novo, só que eu acho que como o tom é todo muito mais denso, muito mais sombrio, aí fica mais destoante ainda. Fora que não tem graça nenhuma, né? Enfim, aquela coisinha esquemática mesmo. Apesar do arco dele, de modo geral, tá muito mais bem desenvolvido, como todos os outros, né? Ele protagoniza a melhor cena de ação grandiosa do filme, provavelmente. É um momento genuinamente inspirado, daqueles que você diz, nossa, a versão do Joss Whedon não tem uma cena tão bonita, tão bacana quanto essa. Todo mundo que viu sabe qual é a cena. Mas do mesmo modo, o Cyborg também tem muito mais peso aqui, tem muito mais importância, tem muito mais... Aliás, ele é meio que o coração dramático do filme, né? Tem cenas muito boas com ele. Eu sigo achando o Ray Fisher um ator ainda limitado, eu acho que ele é meio que de uma nota só. Toda a humanidade do personagem é mais conferida pela imposição do tema do Zack Snyder do que propriamente pela interpretação dele em si, na minha opinião, mas ainda acho que funciona muito melhor. Eu ainda acho que a maneira como ele se insere na história é muito mais orgânica, muito mais compreensível e, enfim, acaba ornando muito mais com todo o resto. Dito tudo isso, vale a gente lembrar de um detalhe, que é o seguinte: esse filme nunca teria sido lançado no cinema de verdade, não só pelas 4 horas de duração dele, mas por conta de todo esse escopo sombrio, carregado e megalomaníaco do Zack Snyder, né? É um tipo de coisa que realmente fica muito bacana de a gente ver nesse contexto, né, tendo já visto a outra versão, porque dá pra comparar. Mas eu não sei como esse filme estaria sendo recebido, inclusive por mim mesmo, se ele tivesse sendo a versão única e definitiva de Liga da Justiça. Não dava nem pra saber se essas 4 horas seriam realmente recompensadoras
promissoras, né? Porque uma das coisas que manteve meu interesse e vai manter o interesse de muita gente que enquanto a pessoa estiver assistindo ao filme, é essa coisa de saber o que é que vai mudar em seguida, qual vai ser a próxima cena que ele vai acrescentar, né? Quais vão ser os efeitos novos, o que é que mudou, o que é que mantém, né? Essa curiosidade em relação ao todo é o que mantém o interesse também ao longo dessas 4 horas de Liga da Justiça. Claro, todas as limitações que o filme tinha ficam claras aqui, né? Tem coisa que não dá pra fazer milagre. Eu acho até que eles fizeram muito, como por exemplo, o visual do Lobo da Steppe, a contextualização ali do Darkseid, né? Essa coisa de criar um universo muito mais grandioso para justificar a gente ter um vilão como o Lobo da Steppe, um vilão fraco como ele, genérico como ele aqui. Fizeram o que puderam. Realmente eu considero perto de um milagre a melhora que eles fizeram com relação à vilania, ainda que não tenham dado conta daqueles insetos horrorosos que continuam aquela coisa, os parademônios. Aquilo continua muito feio pra mim. Não só muito feio porque tem cara de videogame, mas muito feio porque não orna, mais uma vez, com esse peso e essa solenidade toda do resto. Esteticamente não é bonito, assim, não é sombrio, não provoca nada além de... Nossa, que negócio feio. Mas assim, o que eu acho que realmente não dava pra fazer é com relação aos diálogos ali do original, cenas como a cena do Superman, né, que ele acorda ali, que é a mais parecida, disparado, é praticamente a mesma coisa. São limitações do projeto que, na verdade, já refletem deficiências, na minha opinião, cinematográficas do próprio diretor, né, do próprio Zack Snyder. E é aquela coisa, ele é um diretor que tem realmente, na minha opinião, sempre teve dificuldade em criar um senso de progressão genuíno, em que você sinta o impacto verdadeiro da ação nos personagens, né? Ele também nunca foi um grande diretor de atores, e aqui em Liga da Justiça ele está trabalhando com atores que são, embora alguns muito carismáticos, de modo geral, estão longe de ser grandes atores, né? Então, assim, a dificuldade de criar um senso de emoção que esteja além do peso que os personagens têm para o público, né? Além do peso da música, além do peso da estilização, é grande. Ele não é realmente o diretor para desenvolver esse lado pessoal mais puro e simples da palavra. Mas enfim, tendo dito tudo isso, a minha opinião final é a seguinte: essa versão Liga da Justiça do Zack Snyder é não só a versão definitiva da Liga da Justiça, no sentido de que, sei lá, daqui a 10, 20 anos, quando alguém olhar para trás e pensar em Liga da Justiça no universo DC, o filme é esse daqui, não é o filme de 2017, tá? Primeira coisa. E segundo, tudo aquilo que eles acrescentaram, né? Tudo aquilo que eles modificaram, tudo aquilo que eles alteraram nessa versão de 2021 é superior à versão que o Joss Whedon concluiu em 2017. Tudo. Tá longe de ser um filme obrigatório se você já tem ranço com o universo de modo geral e se você não tem paciência para acompanhar esse tipo de experiência gráfica e megalomaníaca de modo geral, né? Herói do universo super-heróis, mas se você tinha curiosidade em saber como seria a visão do Zack Snyder, se você gosta de cinema no sentido de observar realmente a diferença que faz a liberdade artística de um diretor, eu acho que vale muito a pena conferir essa versão do Zack Snyder. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Obrigado por terem assistido até aqui essa crítica minha sobre o Liga da Justiça do Zack Snyder. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme e também confiram a crítica que o William fez lá pro site do Estação. Tá a crítica em texto e essa aqui é a crítica em vídeo. Obrigado mais uma vez a todos e até a próxima sexta. Tchau, tchau.